Desde que a AMD se tornou parceira oficial do Starfield, a empresa ganhou um holofote extra. Em alguns momentos, por coisas positivas, como afinal de contas o Starfield é potencialmente um dos jogos, se não for, o melhor jogo desse ano, mas também está entrando em algumas discussões que não são tão positivas assim. A primeira delas é a questão de que múltiplos games que são apoiados pela AMD acabam não recebendo tecnologias das empresas rivais, então fica de fora o NVIDIA DLSS e também o Intel XeSS. Mas parece que a AMD conseguiu se colocar de um jeito desnecessariamente negativo na discussão da galera por conta de mais uma coisinha em relação ao jogo. Ela divulgou uma nova lista de especificações falando em como jogar Starfield em qualidade mais elevada, para quem quer ter uma experiência épica, como está descrito ali no site. E infelizmente, além de ser algo que parece muito mais uma peça publicitária do que informativa, quando a gente olha o hot site como um todo, ainda por cima rola até umas desinformações, que a gente vai precisar comentar nesse vídeo. A nuance dessa treta toda surge nessa nova lista que a AMD está divulgando no seu hot site, onde eles estão fazendo publicidade do game. Lá vocês vão encontrar coisas como, por exemplo, lista de hardwares que vão receber o game, que para quem compra o hardware vai receber uma chave do game, alguns outros detalhes sobre a parceria da AMD e da Bethesda no desenvolvimento desse game. O que pega é uma lista de recomendações de hardware para jogar em alta qualidade. A gente já tinha uma lista de mínimos e recomendados para rodar o game, e em geral elas são até... não são leves, mas eu diria que elas não chegam a ser impossíveis. Então, por exemplo, tem o mínimo recomendado ali com uma AMD Radeon 5700, que é uma placa já mais ou menos potente até, e uma NVIDIA GeForce 1070 Ti, ou seja, acendeu o sinal vermelho para a galera da GTX 1070 Ti. O pessoal da 1060 já está vendo a placa deles não dá conta do mínimo, agora a 1070 também já está aparecendo como mínimo de alguns games, agora é a vez da galera da 1070 Ti ver sua placa como sendo a mínima recomendada. E na parte de processador até que não está pesado, então está recomendando um Ryzen 5 2600X ou um Core i7 até antiguinho, 6800K. Então, pelo menos na parte de processadores, nada muito exorbitante. Mas esses requisitos, eles não especificam qual é a qualidade gráfica. Então, infelizmente, diferente de outros lançamentos recentes, como foi o caso do God of War, que foi bem descritivo sobre o que cada set de hardwares ia entregar em termos de resolução e taxa de quadros, ou principalmente, aqui eu vou destacar o Lies of P, ou Lies of Pi, que aparece desde como você joga em Full HD em tal taxa de quadros, Full HD em 60 frames, em 30 frames, 1440p em qualidade alta, tipo, foi muito mais descritivo que isso. Eu espero que isso vire um padrão da indústria, né? Que seja bem claro qual é a resolução, qual é a taxa de quadros que cada configuração vai rodar. O Starfield só estava lá mínimo e recomendado. A gente nem sabe se eles estão mirando a 30 FPS, como vai ser nos consoles, ou eles estão falando o recomendado já roda a 60 quadros. Então, quando surgiu no hot site da empresa essas novas especificações, a gente acabou recebendo algumas informações a mais sobre o que você precisa para jogar o Starfield no PC. O problema é que eles usaram uma lista de recomendações para jogar em alta qualidade. Eu vou pôr entre aspas aqui porque eles não usaram os termos mais comuns, que é o recomendado e o mínimo. Eles usaram o termo hardware feature, que é algo que a gente pode traduzir ou como hardware exibido, ou hardware destacado, ou hardware mencionado. A palavra feature tem sentidos diferentes e é importante eu falar delas porque essa palavra introduziu uma nuance para essa discussão toda que deu uma abertura meio chata que causa parte da discussão nesse vídeo. Já porque ela não é um hardware recomendado ou hardware mínimo, como a gente está acostumado a ver classificado no PC. Então, quando a gente olha, na verdade, a distribuição deles, a gente vê uma classificação meio curiosa. Nós temos a experiência heróica em 1080p, a experiência épica em 1440p e a experiência lendária em 4K. E a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer. Eu não sei se esses termos que eles estão usando, isso é o preset da qualidade ultra nessas resoluções, ou a gente não sabe se, na realidade, o que eles querem dizer é que a sua experiência com o Starfield vai escalar junto com a resolução que você está jogando o game, o que nos leva a inferir que nós vamos ter a experiência ME em 900p e a experiência Tristeza Profunda em HD também. Usar os hardwares somente da AMD nesse hot site não é uma coisa que me incomoda, afinal de contas ele é um hot site dentro do site da AMD, então a gente não espere que eles fiquem dizendo qual é o processador Intel e qual é a placa de vídeo NVIDIA que você precisa para ter essa experiência. E também é um hot site onde eles estão agregando, justamente mostrando os hardwares que você pode comprar para ter acesso a chave do game. Não me incomoda que eles tenham focado exclusivamente em, por exemplo, processadores Ryzen série 7000. Óbvio que eles vão tentar ao máximo incentivar que as pessoas comprem a sua nova geração de processadores, então
É uma pena, muita gente ainda está comprando processadores com socket AM4, mas eles ficaram de fora dessa promoção aí do Starfield. E acho que nem me incomoda o fato que a gente tem que atualizar um monte de cookies, dar um monte de permissões de cookies só para ver o vídeo que está nessa página, o que não sei porque eles precisam de tantos dados para me mostrar esse vídeo com o Todd Howard. O que realmente me incomoda no hot site todo é o conceito de hardware que eles passam quando eles mostram essas especificações. O primeiro é a recomendação que o processador precisa subir junto com a qualidade gráfica. Até existem configurações gráficas que são impactadas pelo processador. Então, por exemplo, quando você aumenta a densidade populacional em um jogo, um Cyberpunk, um GTA, você começa a pôr mais NPCs na tela, isso costuma estar lá nas configurações gráficas em alguns desses games e ela vai sim, essa mudança vai impactar a taxa de quadros que o seu PC vai conseguir alcançar e o componente que está sentindo esse impacto é principalmente o processador. Outras mudanças, como por exemplo o Ray Tracing, também podem ter um impacto na performance de processador, já que o Ray Tracing aumenta a quantidade de objetos na tela, aumenta o serviço de geometria, de draw calls, de tudo que o processador precisa fazer para o quadro acontecer. Existem sim configurações gráficas que impactam na performance do processador. Mas esse conceito que a gente precisa de um Ryzen 5 7600 para jogar em Full HD, um Ryzen 7 7700 para jogar em 1440p, um Ryzen 9 7800 X3D para jogar em 4K, cria uma percepção bastante errada sobre como processadores e resolução, como essas duas coisas interagem. E um bom exemplo a gente tem aqui na minha frente. Ó. Eu abri o Assassin's Creed na resolução 4K, coloquei vários processadores mencionados pela AMD nesse comparativo, também coloquei modelos Intel Core de diferentes linhas, e como vocês podem perceber, o Ryzen 5 7600 ele empata com o 7700 nesse teste, e a diferença para o 7800 X3D é de 10%. É uma coisa que na prática vocês não notam. 10% de variação de performance é algo que fica dentro da variação nenhuma na percepção do jogador. Isso acontece porque esse teste em 4K, na resolução Ultra no Assassin's Creed Valhalla, é muito pesado em placa de vídeo, mesmo sendo uma 4090, a placa que a gente usa nesses nossos comparativos. Então toda essa troca de processador foi essencialmente para nada. E o mais engraçado é que o contrário acontece. Se a gente quer ver mudança de performance do processador, a gente inverte e baixa a resolução. Parece um total contrassenso, mas quando eu abro aqui o Assassin's Creed Valhalla em HD, que é um teste que a gente faz justamente para forçar ao máximo o gargalo para os processadores, aí eu vejo diferenças maiores. Veja que o 7600 agora passou a ter uma diferença de 23% entre a performance dos Ryzen 5 7600, né, o processador para experiência épica, heróica. O marketing tem jeito de falar as coisas que sempre consegue me aborrecer. A experiência heróica em Full HD, não, desculpa, é como em HD, é a outra experiência, que é a tristeza profunda. É o modo tristeza profunda do Starfield, que é como a gente chama o modo HD. Aí você vê uma diferença de 23% se você jogar no modo tristeza profunda Starfield. Se você for jogar para heróico, épico e os outros nomes que eles deram lá, a diferença provavelmente vai ser de menos de 10%. Ponto importante aqui, a gente não quer trazer aquela discussão errada de que processador não importa para 4K. Isso é uma concepção falha, porque processador é importante, assim como a placa de vídeo é importante. O que acontece no 4K é que, como é uma resolução muito pesada, normalmente a placa de vídeo vai limitar o seu desempenho. Então é muito mais provável que a sua placa de vídeo em 4K seja o componente mais lento do seu sistema. O processador continua sendo importante. A gente consegue ver essa diferença acontecendo na resolução Tristeza Profunda HD, porque é tão pouca resolução que a gente conseguiu tornar o processador a parte mais lenta do sistema. E aí a gente conseguiu ver a diferença entre um 7600 e um 7800 X3D nesse gráfico aqui. Mas numa situação realista, em que você vai usar os seus hardwares com o máximo de qualidade gráfica, é muito mais provável que o que você tenha é o que a gente tem aqui em cima, com o Assassin's Creed no 4K lendário de Assassin's Creed, quer dizer, o preset do Ultra do Assassin's Creed, aí a gente tem uma diferença de só 10% entre os diferentes processadores, porque a 4090 é quem está limitando o desempenho. Então, o processador é relevante independente da resolução que você está buscando, só que ele costuma ser mais relevante quando você está jogando games com baixa qualidade gráfica, que são aqueles que você quer atingir 300, 400, 500 FPS, porque a gente já está falando de CS, a gente está falando de Valorant, a gente está falando de games competitivos, o que não é o caso de Starfield. É tão não o caso de Starfield que ele vai vir travado a 30 nos consoles e isso nem necessariamente vai ser um problema para muita gente. Ele não é um game que demanda necessariamente altas taxas de quadro para ser aproveitado, então essa discussão de aumentar o processador para isso vira uma bobagem. Mas um ponto que me pega muito é quando a gente olha ali embaixo as mainboards, porque eles também recomendam upgrade de mainboard para você trocar a qualidade gráfica. O processador é uma peça bem relevante quando a gente fala da performance para games. A placa-mãe, ela é necessária, afinal de contas o seu PC nem liga sem ela, mas ela fica bem longe de ser a prioridade para o gamer. A gente já fez artigos no passado falando desse tema, e não é que as mainboards são irrelevantes. Você deve caprichar mais nesse componente quando você pega processadores de mais desempenho. Então, à medida que a recomendação da AMD vai subindo o hardware
mencionado, demonstrado, featured, seja lá qual for o sentido da palavra featured que eles querem usar, faz sentido você querer aumentar a placa-mãe para ser compatível, para ter uma placa-mãe robusta junto com um processador robusto. É relevante você tomar esse cuidado, mas dizer que você precisa dar um upgrade de mainboard para jogar em Full HD, Quad HD e 4K é, de novo, uma bela de uma desinformação misturada nesse marketing que está rolando nesse hot site da AMD. Então não, você não precisa de uma X670E para jogar em modo lendário 4K. Eu ainda vou aprender essa nomenclatura. Agora vem uma discussão quando a gente pega no pé da AMD. A gente já pegou no pé deles em live, por exemplo, já tivemos essa discussão numa live, eu e o Cassiano tivemos uma troca acalorada de argumentos, inclusive, sobre essa questão do nada desaparecer o NVIDIA DLSS e o Intel XeSS em games que a AMD apoia. Inclusive a AMD já oficialmente falou que não fala sobre o assunto. Uma baita resposta. Does the contract between AMD and Bethesda have any language which intentionally blocks or could be construed as blocking or limiting Bethesda's ability to integrate alternative upscaling technologies within Starfield? We have no comment at this time. Fica evidente, a não resposta da AMD é uma resposta. Então eles ativamente parecem estar atuando nisso. É o que a gente pode inferir da falta de uma resposta deles sobre o assunto. É comum a galera vir em defesa do lado vermelho da força com, principalmente, o argumento central é os concorrentes já fizeram mais e já fizeram pior que isso. Eu não vou dizer que esse argumento não tem nenhum fundamento. Então, só listando por cima alguns eventos da NVIDIA. Teve aquela vez que eles quiseram escolher quais testes um reviewer fazia, do caso do Hardware Unboxed. Teve aquela vez que eles rodaram tecnologias que rodam de forma problemáticas em hardware da AMD. Teve aquela vez que a NVIDIA de novo escolheu o que os reviewers podem fazer de testes nos seus produtos, mas agora de uma forma um pouquinho mais sutil. Tem também o fato de ela sempre vincular novas tecnologias a você ter que comprar uma nova placa de vídeo, o que é sempre um saco. E também tem o fato de que a gente está vivendo uma geração que é toda desinteressante, exceto os produtos topo de linha, o que também é um saco. E por fim, o momento clássico, esse aqui. So, NVIDIA, you. Apesar que, assim, sobre esse último tópico que a gente levantou, eu tenho que dar um pouquinho o braço a torcer, porque a gente tem visto uma melhora da NVIDIA quando o assunto é suporte open source. Claro, eles continuam com uma estratégia essencialmente de hardware e tecnologias proprietárias, mas eles têm melhorado um pouquinho essa coisa de trabalhar com tecnologias abertas. Então, por exemplo, o Ray Tracing mesmo é desenvolvido em cima de APIs que estão disponíveis por outras empresas, tanto que a AMD também implementou nas suas linhas mais recentes e tudo mais. Mas, sim, vários desses argumentos são bastante válidos quando vocês querem pegar no pé do que a NVIDIA fez no passado e ainda tem feito recentemente. Para a Intel, para não dizer que eu só peguei no pé da NVIDIA, basta eu mencionar para vocês que nós ficamos 11 anos nos quad-cores. E para eles parecia que era mais do que o suficiente para o consumidor doméstico o quad-core, saindo desde o Core 2 Quad até o Core 7 7700K. Se dependesse da Intel, nós estávamos até hoje em quad-cores. Mas aqui, eu acho que é um caso de dois errados não fazem um certo. A gente não deve também criar essa aberração de reparação histórica para pessoas jurídicas. Não é porque a AMD se ferrou com algumas práticas dos concorrentes que a gente não gosta que a gente agora tem que ignorar ou achar maneiro ela fazendo coisas que a gente não acha bom. Porque a longo prazo, barrar tecnologias dos rivais não traz benefício para nós, os consumidores. Essa competição tóxica, no fim das contas, na verdade, faz a galera que é dona de placas com suporte Intel XeSS e o NVIDIA DLSS não ter esses recursos no Starfield e não conseguir aproveitar o game, ter menos chance de aproveitar o game ao seu máximo, já que, principalmente em alguns comparativos, a gente vê como o DLSS tem algumas vantagens sobre o FSR, então é simplesmente uma competição que não é bem-vinda, não nos traz benefício. O que a AMD tem que fazer é algo que ela já fez, quando, por exemplo, a NVIDIA lançou o DLSS e disse que só dava para fazer algo desse tipo com hardware dedicado, comprando placas novas deles. Eles foram lá e fizeram rodar, inclusive nos hardwares antigos da NVIDIA, fizeram a AMD FSR 1.0 e especialmente o FSR 2.0, mostrar que isso era papinho, que você precisava necessariamente de uma RTX para ter um recurso de upscaling maneiro. Acabei de mencionar que às vezes a gente vê uma diferença de qualidade, mas sem dúvida, o mundo em que tem um FSR é muito melhor do que o mundo em que a única opção disponível era o DLSS. O FSR já cumpre um excelente papel para a galera que não quer dar upgrade, inclusive nas suas GeForces mais antigas, e mostrar que esse papo que só dava para fazer com hardware dedicado era extremamente necessário. Então esse é o tipo de coisa que a gente quer da AMD, competindo, entregando tecnologias melhores e principalmente, a gente não quer vocês vindo com umas groselhas que nem essas recomendações de hardware aqui. A gente entende que vocês querem vender hardwares modernos e maneiro, a série 7000 tem um excelente desempenho para jogos, mas não é fazendo de conta que você precisa de um upgrade de processador para jogar em 4K, que vocês vão
convencer os consumidores que eles precisam comprar um Ryzen série 7000. Galera, essas são algumas impressões gerais e umas opiniões nossas sobre essa treta que tá virando Starfield. Eu espero que a gente não se distraia demais com esse tipo de bobagem e no fim do ano a gente tenha, na verdade, um excelente jogo. Fim do ano não, tá logo aí. Não falta muito pro lançamento do Starfield. Eu espero que esse tipo de picuinha não vire o foco do jogo e sim que ele seja um game para quem sabe arrancar do Zeldinho o título de game do ano. Estamos na torcida. E para mais vídeos é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente surta com marketing. É frequente. Até a próxima. Tchau, tchau.